E com isso, então, a gente começa a gravação da aula de hoje, onde eu vou continuar falando sobre estratégias de modificação molecular utilizadas para identificação de farmacóforo. Tá? Vocês vão ver, e eu vou falar mais sobre isso hoje, que essas estratégias moleculares são conhecidas como simplificação e rigidificação. Na aula anterior, nós discutimos um pouco a conceituação de farmacóforo e eu passei para vocês uma classificação que era a baseada na definição de Silverman, né? E a gente então analisou aqui algumas moléculas, como que a gente poderia utilizar esses conceitos de grupos farmacofóricos para entender a ação farmacológica delas, como por exemplo das sulfas com atividade antibiótica, que tem uma estrutura parecida com o do PABA, que é o substrato endógeno da enzima de hidroperoato-sintase. Nós vimos também que a distância entre as hidroxilas no estradiol é a mesma do transdietilbestrol, e isso nos ajuda a entender por que essa molécula de origem vegetal tem atividade estrogênica. E percebemos também na última aula que essa classificação ou essa denominação de farmacóforos em termos de grupos funcionais que interagem com o alvo, ele pode ser perigoso, ele pode levar a erros conceituais, como por exemplo aqui na representação da sulfonamida, onde parece que o que é importante são os dois oxigênios da sulfonamida, quando a gente sabe que o grupo equivalente, que é o grupo ácido da sulfonamida, é o hidrogênio. É ele que é ácido e, portanto, equivalente à carboxila. Eu preciso fazer um adendo em algo que eu falei na aula passada, quando eu mostrei para vocês a definição do professor Silverman sobre o que são farmacóforos e auxóforos. No slide constava a definição que estava no livro, a segunda edição, que é de 2014, mas a partir da terceira edição, que é de 2010, ele fez um adendo no conceito de auxóforo que talvez auxilie vocês a entenderem. Né? O auxóforo continua sendo considerado um grupo, uma parte da molécula que não interage com o alvo macromolecular, mas que pode ser responsável pela orientação dos grupos farmacofóricos. E aí a gente passa a entender como que alterações no auxóforo podem sim influenciar na potência de uma molécula bioativa. Se a modificação no auxóforo atrapalha a afinidade ou a potência, é porque essa alteração posicionou os grupos farmacofóricos numa orientação incorreta, onde é difícil para eles fazerem a interação com o alvo macromolecular. E o oposto, quando uma alteração no auxóforo leva a um aumento de potência, é porque essa modificação levou os grupos farmacofóricos para mais perto da conformação bioativa. Feita essa ressalva, vamos retomar aquela questão da definição dos farmacóforos em termos de comparação dos átomos ou grupos que compõem a molécula bioativa ou em função das interações que essa molécula vai fazer com o seu alvo macromolecular. Para exemplificar por que utilizar o padrão de interação molecular é melhor do que os grupos funcionais, eu vou utilizar a estrutura do metrotexato, que é um inibidor de dihidrofolato redutase, onde na posição R eu tenho esse grupo aqui. Tá? E a estrutura do dihidrofolato, que é o substrato dessa enzima, onde o R difere apenas que no nitrogênio ele tem um hidrogênio. Se eu comparo metrotrexato com o dihidrofolato átomo a átomo, eu vejo um grupo amino, nitrogênio, 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 os R's iguais, exceto por essa posição.
Então, quando eu comparo essas duas moléculas átomo a átomo, é como se eu sobrepusesse elas. Tá? E aí, a partir dessa comparação, eu entenderia quais são os grupos essenciais para a atividade. Uma outra forma de eu comparar essas moléculas é olhando para o padrão de interação molecular que elas fazem ou podem fazer com o seu alvo macromolecular. Por exemplo, doadores de ligação de hidrogênio, eu vou marcar em azul. Aceitadores de ligação de hidrogênio, eu vou destacar em vermelho. E agora, se eu coloco doador em cima de doador, aceptor em cima de aceptor, quando eu comparo essas duas moléculas, o anel aqui tem uma sobreposição bem diferente em B do que eu inicialmente encontrei quando eu comparei eles átomos a átomos. Intuitivamente, nos parece que esse alinhamento aqui é o mais correto. Mas o que a gente observa no sítio da enzima é essa orientação relativa do metrotrexato em verde em relação ao dihidrofolato em cinza, carbonos em cinza para o dihidrofolato, carbonos em verde para o metrotrexato. Então eu vejo que o que ocorre no organismo é algo parecido com o que está mostrado no alinhamento, na comparação de B. Por quê? Porque para o receptor não existe um nitrogênio, um NH2, uma carboxila ou um anel aromático. O que existe é um volume que tem uma distribuição eletrônica. O que ele enxerga não são átomos, como a gente representa didaticamente, mas sim regiões de maior ou menor densidade eletrônica que têm um volume maior ou menor. Então, é dessas propriedades de interação molecular que ocorre o reconhecimento. E a gente observa, então, que no reconhecimento molecular da dihidrofolato redutase pelo metrotrexato ou dihidrofolato, o padrão que melhor explica isso é o da interação molecular. Esse aqui é apenas um exemplo que é válido para todos os outros fármacos, ligantes endógenos e assim por diante. Qual que é a consequência disso para a nossa compreensão de farmacóforos? Que a gente vai deixar de representar o farmacóforo como uma amida, uma carbonila vizinho a um benzeno, e passar a tratar isso pelo tipo de interação que eles representam. Então, qualquer um desses grupos aqui vai ser um doador de ligação de hidrogênio. Qualquer um desses grupos aqui pode funcionar como um aceitador de ligações de hidrogênio. Nós vamos ter grupos básicos que vão estar carregados positivamente, dependendo do pH onde ocorre a interação. Grupos ácidos que podem estar carregados negativamente, de acordo com o pKa desses grupos. E anéis aromáticos que vão fazer interações hidrofóbicas ou de Van der Waals. Tá? Então, quando eu traduzo isso daqui para uma representação gráfica, o que eu estou querendo dizer para vocês é que eu vou deixar de olhar para a molécula como um conjunto de átomos, porque eu vou identificar nela o tipo de interação molecular que cada um desses grupos ou porções fazem, e vou agora passar a representar a molécula, como nós estávamos acostumados, pelo seu padrão de interação molecular. Geralmente, esses tipos, ou esse padrão de interação molecular, é representado por esferas. Quem fez a prática ontem já viu isso num programa que a gente utilizou, e quem vai fazer amanhã vai ver isso então na prática. Amanhã eu estou adiantando essa informação para vocês. Notem que duas coisas importantes. Nessa representação, eu apenas traduzi a molécula em termos de todas as interações que ela pode fazer. Eu não estou aqui, por enquanto, dizendo quais interações são farmacofóricas. Eu só estou representando a molécula de uma forma diferente. Tá?
Eu preciso agora descobrir quais dessas interações de fato são essenciais para a atividade biológica. E não dá para fazer isso olhando para apenas uma molécula. Eu tenho que ter informações de diversas moléculas para que eu possa compará-las entre si e descobrir quais grupos funcionais fazem interações que são farmacofóricas. Então, para ilustrar esse processo de identificação de quais grupos são farmacofóricos ou não, eu vou pegar essa molécula aqui, que é um exemplo que está no livro do Patrick. Tá? E vou agora, nessa molécula, identificar quais tipos de interação ela pode fazer. Eu vejo aqui hidroxilas, que podem funcionar como doadoras ou aceptoras de ligação de hidrogênio. Eu vejo aqui um anel aromático, que pode fazer interações do tipo transferência de carga ou hidrofóbica. Eu vejo aqui um grupo apolar, que pode fazer interações hidrofóbicas ou de Van der Waals. Vejo que um grupo básico, que pode fazer íon dipolo ou iônica, dependendo do pKa. E, de novo, aqui uma metila, que pode fazer interações do tipo hidrofóbica ou de Van der Waals. Como que eu vou identificar quais dessas interações são farmacofóricas ou não? Eu preciso sintetizar um derivado que não faça uma dessas interações por vez, porque isso vai me trazer uma informação químico-medicinal a respeito da importância daquele grupo para a atividade biológica. Nesse contexto, eu planejei esses 3 derivados aqui. No primeiro, vejam que não tem a ligação dupla. E isso vai me dizer se essa ligação dupla é essencial para a atividade ou não. No segundo derivado, eu preservei todo o restante da molécula e alterei apenas a amina terciária para uma amina secundária. E isso vai me dizer se essa metila é essencial ou não. No terceiro derivado, eu metilei as hidroxilas, gerando o grupo metox nessas 2 posições. E, portanto, impedindo que elas ajam como doadores de ligação de hidrogênio e reduzindo, não eliminando, mas reduzindo a sua capacidade de aceitar a ligação de hidrogênios, uma vez que a metila vai causar um certo impedimento estérico. Quando eu testar a atividade biológica dessas 3 moléculas, eu vou descobrir, no meu exemplo, que isso aqui leva a perda de atividade, isso aqui leva a perda de atividade, isso aqui não leva a perda de atividade. A retirada da metila não leva a perda de atividade. Então, nesse meu exemplo, eu diria que a interação hidrofóbica realizada pela ligação dupla e as ligações e a ação como doadores de ligação de hidrogênio no anel aromático são essenciais para a atividade biológica. A estratégia mais comumente utilizada para identificar quais são os grupos farmacofóricos é, portanto, a da simplificação molecular. É tornar a molécula mais simples, incapaz de fazer uma das interações originais que ela fazia. E é assim que a gente entende, por exemplo, quando eu retiro a ligação dupla ou quando eu retiro a metila. Mas vejam que nem sempre é essa estratégia que vai me responder se um grupo é farmacofórico ou não. Aqui, por exemplo, eu fiz a metilação das hidroxilas para investigar se elas são importantes para a atividade biológica ou não. Tá? Eu poderia pensar em fazer o derivado sem as hidroxilas também. Tá? Então, tem diversas formas de eu pensar isso daqui. E, em média, eu vou ter que planejar pelo menos 3 a 5 derivados da minha primeira molécula bioativa, a fim de identificar quais são os grupos que fazem as interações
farmacofóricas. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não, professor. Então, tá. Então, eu vou prosseguir. Quando a gente tem, então, uma série, por exemplo, 5 compostos bioativos que foram planejados a partir do primeiro hit, primeiro composto bioativo da minha série, eu posso usar estratégias diferentes para achar quem são os grupos farmacofóricos. Eu poderia, por exemplo, dentre esses 5 derivados, pegar os 3 que são mais diferentes entre si, para compará-los e descobrir o que eles têm em comum, e isso eu chamaria de farmacofórico. Ou eu poderia pegar os 3 compostos mais potentes entre os 5 para compará-los entre si e dizer que o que os 3 têm em comum é o que garante a maior potência deles. Qual dessas duas estratégias lhes parece mais adequada para a identificação do farmacóforo? A segunda. A segunda? Todo mundo concorda? Sim, sim, professor. Acho que a comparação com mais de uma estrutura modificada, o que tem de igual é o que leva o caminho. Tá. É, de fato, essa é uma estratégia que ela pode ser usada, mas por definição, o farmacóforo ele não revela para a gente potência. O farmacóforo ele é a mínima unidade comum a todas as moléculas bioativas. Então, se eu comparo só os mais potentes, eles são mais potentes porque eles compartilham não só o farmacóforo, mas grupos adicionais, alcoxofóricos, por exemplo, que orientaram esses grupos farmacofóricos na conformação ideal para essa molécula ser mais potente. Mas, por definição, eu só precisaria de ter os grupos farmacofóricos, mesmo que não naquela orientação, para ter atividade biológica. Então, a princípio, é mais correto eu utilizar os compostos mais diversos possíveis nessa etapa, para ter certeza que eu estou identificando qual que é a mínima exigência para ter atividade. Depois, sabendo isso, eu vou agora fazer modificações nos grupos alcoxofóricos para melhorar a potência. Tá? Por quê? Porque está reorientando, está posicionando os grupos farmacofóricos na melhor conformação para eles interagirem. Isso é uma forma de pensar. Ou melhor dizendo, seria a forma de pensar utilizando a definição original de farmacóforo. Entretanto, é muito comum utilizar essa estratégia de comparar os compostos mais potentes entre si. E dizer, por exemplo, que composto, vamos imaginar um farmacóforo que fosse composto de 5 interações farmacofóricas. Eu diria, por exemplo, que moléculas que têm as 5 interações vão ser muito potentes, ao passo que aquelas que têm 4 interações vão ter uma potência intermediária, e aquelas que fazem apenas 3 das 5 interações vão ter uma atividade fraca. Tá? Isso faz sentido, é utilizado, mas não é a definição clássica de farmacóforo. Tá? Só para deixar isso claro para vocês. Muito bem. Professor, Oi. então, voltando ao slide, poderia fazer também fazendo com comparação no anel aromático ou não? O que você quer dizer com comparação no anel aromático? Tipo, tirar algum anel e aí ver se... Tá. Então, a retirada de um anel é uma estratégia que pode ser utilizada. Mas quando a gente retira um anel, isso está um pouco aqui no próximo slide, então eu vou utilizá-lo para responder sua pergunta. Vamos olhar aqui para a estrutura da cocaína. Na estrutura da cocaína,
Vocês veem que eu tenho um anel fundido aqui nessa parte superior? Conforme eu retirei, eu fiz simplificações nesse anel, né, eu cheguei numa molécula que tem atividade analgésica, mas não tem a atividade central de euforia que a cocaína tem. Tá? Então, a cocaína ela tem o efeito analgésico, você deve ter visto isso em filmes policiais, onde para testar a pureza da cocaína, o policial vai lá, ou o traficante, melhor que seja o traficante, né? Ele vai lá, fura o saquinho, molha o dedo na cocaína, né? E depois ele passa na gengiva para sentir o amortecimento, a anestesia. E pela força da anestesia que ele sente local, ele sabe se a cocaína está mais pura ou não. Tá? Então, o que a gente gostaria de ter é essa atividade analgésica, mas não a atividade central da cocaína. Nos estudos de identificação do farmacóforo da cocaína para essa atividade analgésica, fizeram então a simplificação desse anel. Tá? E chegaram, de fato, numa molécula que não tem atividade central, mas que tem atividade analgésica. Então, respondendo à sua pergunta, sim, é possível. A gente precisa avaliar se é quimicamente viável. Por exemplo, nessa estrutura aqui, hidrogenar o anel sem hidrogenar essa dupla é possível? Do ponto de vista de química orgânica? Não. Então, por isso que fizeram o derivado, onde eu vou hidrogenar a ligação dupla e manter isso daqui. Ah, professor, mas eu quero mesmo assim verificar se esse anel aromático é essencial para a atividade biológica. Aí eu vou ter que partir para uma rota sintética, né, e não simplesmente pegar a molécula original e fazer modificações nela. Porque esses 3 derivados aqui são obtidos a partir da molécula original. Né? Então, é uma estratégia viável e que traz informações químico-medicinais. Mas se no decorrer do meu projeto de planejamento eu senti a necessidade que realmente eu preciso investigar se esse anel aromático é essencial para a atividade, aí é claro que é justificável eu partir para uma rota sintética onde eu planeje o derivado que não tem esse anel aromático, mas mantém todas as outras interações da molécula original. Então, como eu estava falando da utilidade químico-medicinal, a gente precisa sempre levar ela em consideração e não simplesmente a viabilidade sintética. Tá? Aqui tem uma piadinha que o pessoal faz, que quando eu faço metil, etil, propil, daí para frente é fútil eu continuar fazendo modificações onde eu vou aumentando a cadeia alquílica. Quando eu fiz esses derivados iniciais, eu já vou ter as informações que eu quero a respeito de como que o aumento do log P e o aumento de volume vão influenciar na atividade biológica. Não faz sentido eu fazer outros derivados que são cadeias alquílicas. Transferindo isso para halogênios. Né? Halogenar um anel aromático, às vezes é uma estratégia fácil. E aí eu faço o derivado, eu faço o cloro, o bromo, o iodo. Fazer toda a série de halogênios não é necessária. Eu preciso realmente identificar quais são eles que eu quero sintetizar e fazer apenas o que é essencial para eu entender se aquele grupo é essencial ou não para a atividade biológica. Tá? Quando a gente faz... Oi? Desculpa, nessa parte de, no caso, fazer uma alquilação, o senhor disse que não iria influenciar na atividade, mas de certa forma, se eu aumentar o log P, eu não posso melhorar? Não. O que eu disse foi que quando eu fiz a série metil, etil, propil, butil, eu já vou ter a minha informação se o log P ou o aumento do volume influencia ou não na atividade biológica.
não faz sentido eu continuar fazendo mais derivados. Foi isso que eu quis dizer com o fútil daqui para frente. E é o mesmo raciocínio com a halogenação. Vou retornar aqui Vamos dizer que nessa posição aqui, em vez de uma hidroxila, eu tivesse um cloro, tá? Que é um grupo capaz de fazer ligação de hidrogênio. Se eu troco o cloro por uma hidroxila, troco o cloro por um iodo, troco o cloro por um flúor, isso é quimicamente viável? Sim, é. Isso traz a informação que eu quero se um grupo doador de ligação de hidrogênio ou aceptor de ligação de hidrogênio nessa posição é importante? Não, porque todos os grupos que eu estou colocando ali são capazes de fazer ligação de hidrogênio. É isso que eu quis dizer com selecionar que tipo de derivados vocês vão planejar. Entendi, professor. Entendeu? Tá. Professor, Voltando. Oi. Eu tenho uma dúvida. Então, o que a gente tem que olhar para a questão do farmacóforo é o tipo da interação que ele vai fazer, independente do átomo. Seria Correto. isso? Sim. Então, só olhando para a interação, sei lá, do tipo hidrofílica, hidrofóbica, eu posso modificar que não vai ter nenhuma alteração na afinidade, digamos. Olha, de novo, o farmacóforo, ele não garante, ele é um sim ou não. Então, duas coisas para eu pontuar na sua fala. Primeiro, interação hidrofílica não existe. Né? Eu imagino que você pode falar de interação polar, seria melhor falar de interação de ligação de hidrogênio, ou íon dipolo, ou dipolo-dipolo, porque todas essas são polares. Então a gente precisa ser muito específico. Que tipo de interação é essencial naquela posição da minha molécula? Tá? A segunda coisa é sobre a afinidade. Tá? Se eu altero, vamos pegar aqui, se eu retiro essa metila e a afinidade muda de 5 vezes, isso quer dizer que a metila é farmacofórica ou não? Depende como que eu encaro. Não é? Se quando perde 10 vezes a afinidade ou a potência deixa de ter utilidade terapêutica, eu vou classificar o derivado como inativo e vou dizer que essa metila é farmacofórica. Agora, se a cocaína tem uma afinidade no baixo nanomolar, né, e eu tenho essa mudança de afinidade de 100 vezes, então era 2 nanomolar a afinidade dela e agora é 200 nanomolar. Poxa, 200 nanomolar, embora seja uma afinidade muito menor do que 2, continua sendo uma molécula que vai ter uma atividade central muito grande. Nessa perspectiva, eu não vou dizer que a metila é farmacofórica. Tá? Então, vocês estão tentando sempre colocar um quantitativo aí no conceito de farmacóforo. Já percebi isso. Né? Farmacóforo, por definição, é ativo ou inativo. E aí, como que eu vou definir o que é ativo ou inativo? Como é um conceito relativo, eu já disse isso para algumas pessoas que vieram perguntar para mim no final da aula, a gente vai utilizar o conceito de perder a utilidade terapêutica. Se perder a utilidade terapêutica, é inativo. Tá? Posso continuar? Professor, só repete o final aí, porque eu acho que o senhor travou. O pessoal tá falando aqui no chat. Eu pensei que era aqui no computador, mas é com todo mundo aí. E parece que cortou a sua fala ao final. Tá. O que eu disse é que a gente vai utilizar o conceito de inativo como perdeu a atividade terapêutica. Então, se mudou a afinidade a ponto de não ter mais utilidade terapêutica, eu vou classificar como inativo. Vou voltar agora para a pergunta sobre retirada de anéis, né, modificações em anéis. Quando a gente
retiram um anel, como no exemplo da cocaína para chegar na procaína, eu chego em moléculas que são mais flexíveis. E a gente já sabe que à medida que eu aumento a flexibilidade, na melhor das hipóteses, eu vou ter uma potência parecida com a da molécula original. Mas geralmente o que ocorre é uma potência, uma afinidade menor. Isso está exemplificado aqui com o desenvolvimento de um análogo da cromacalina, que é um vasodilatador, para contornar problemas de patente, fizeram um derivado aberto da cromacalina, né, para ver se conseguiam chegar numa molécula que fosse equipotente, mas que não tivesse patenteada. Mas isso não deu certo. Tá? Vejam que aqui, ó, a dose necessária é 3 vezes maior, e mesmo numa dose 3 vezes maior, a redução na pressão arterial é menor do que da cromacalina. Então, eu vejo claramente que essa molécula aqui, o derivado de cadeia aberta, ele não tem utilidade terapêutica. Então, essa estratégia de abertura do anel para conseguir contornar problemas de patente e chegar num outro fármaco que tivesse redução da pressão arterial, não funcionou. Tá. Oi? Desculpa, o senhor pode repetir? O que você não entendeu? Essa última parte da relação do quanto que desceu da pressão, eu fiquei um pouco confusa. Ó, vamos olhar para os números aqui de baixo. Numa dose de 0,3 da molécula que tem o anel, eu reduzo a pressão arterial em praticamente 40%. Com o derivado de cadeia aberta, veja que aqui não tem mais um ciclo, mesmo com uma dose 3 vezes maior, eu tenho uma redução de pressão arterial que é menor, é praticamente metade, 20%. Isso me indica que o derivado de cadeia aberta não vai ter utilidade terapêutica, porque mesmo numa dose 3 vezes maior, eu tenho a metade da redução da pressão arterial. E isso é uma coisa que geralmente ocorre quando eu vou de uma molécula mais rígida para uma molécula mais flexível. Entendi, obrigada. Por nada. Tá? Embora moléculas mais flexíveis, em geral, também sejam menos seletivas, e na aula prática eu acho que eu discuti isso um pouquinho com vocês, ou mesmo na aula teórica, eu acho que eu discuti isso com vocês, né? Porque uma molécula mais flexível, ela adota mais conformações, e ao adotar conformações diferentes, ela pode interagir com receptores diferentes. Embora essa menor seletividade possa ser vista como um efeito negativo, um defeito, moléculas mais flexíveis também permitem que o fármaco se encaixe em sítios que sofreram mutações para evitar que o fármaco se ligasse a ele, como ocorre, por exemplo, no desenvolvimento de resistência em células tumorais ou em alguns antibacterianos. O alvo ele sofre mutação que impede que o ligante, ou fármaco original, se ligue a ele. Quando eu faço agora um análogo, um derivado mais flexível, essa mutação perde a sua eficácia e eu volto a ter a atividade farmacológica desejada. Tá? Isso aqui é só uma ilustração genérica, eu não vou me aprofundar sobre isso, porque não é esse o objetivo da aula de hoje. Tá. Vejam que a estratégia de simplificação molecular, ela vai ser, então, e simplificação pode ser retirada de anel, abertura de anel e assim por diante, ela vai ser útil para eu identificar quais são os grupos farmacofóricos. Mas ela não vai me falar nada sobre a orientação relativa desses grupos funcionais. Ainda mais porque, como a gente acabou de discutir, quando eu faço essas estratégias de simplificação, muitas vezes eu vou aumentar a flexibilidade. Né? E isso vai dificultar a identificação da disposição espacial dos grupos farmacofóricos, um em relação ao outro. Tá? Então,
antes de falar de como que eu identifico a disposição espacial relativa dos grupos farmacofóricos, eu gostaria de atualizar a definição do que é um farmacóforo. Segundo a IUPAC, farmacóforo é um conjunto de características eletrônicas e estéreas responsáveis pela interação com o receptor, ou com a macromolécula, e, portanto, necessárias ao efeito farmacológico. Vejam que aqui eu falo de o que é necessário para interagir. Não falo que o farmacóforo é o necessário para ativar ou bloquear. Tanto um agonista como um antagonista, o que eles compartilham em comum é a porção farmacofórica. Mas cada um deles tem agora uma parte adicional que vai ser responsável pela ativação ou bloqueio da resposta farmacofórica. No livro do professor Eliezer Barreiro, e aqui eu preciso fazer uma ressalva, o professor Eliezer Barreiro faleceu ontem. Tá? Foi uma coisa muito triste para a comunidade de química medicinal brasileira, mas como ele estava com problemas de saúde muito sérios, a gente quer acreditar que ele descansou depois de tanto contribuir para a química medicinal brasileira. Então, lá, desde 2001, na primeira edição do livro do professor Eliezer Barreiro, com o professor Carlos Alberto Mansur Fraga, eles destacam que farmacóforo não é uma molécula ou associação de grupos funcionais. Ou seja, para deixar bem claro que aquela definição original que está lá no livro de Silverman, que é inspirada num conceito que Paul Ehrlich, lá em 1910, postulou, ele não é válido mais. Tá? Então a gente precisa pensar nas interações moleculares, sejam elas eletrônicas, e a disposição dessas interações no espaço, portanto, características estéreis. O que a gente vai fazer, então, é representar o farmacóforo como uma série de esferas cujas cores representam o tipo de interação molecular que elas representam. É só esfera que eu posso utilizar? Não, eu posso utilizar outros tipos de formas geométricas. Tem gente que prefere utilizar, por exemplo, uma porca ou um disco para representar interações de grupos aromáticos, porque aí dá uma ideia de direcionalidade, dizendo que a interação, que quem interage com esse anel precisa estar acima ou abaixo dele. E eu posso também utilizar esferas com setas, por exemplo, para indicar onde que está o aceptor de uma ligação de hidrogênio. Então, eu tenho diversas formas diferentes de representar as interações moleculares. A mais simples, a mais usual, é apenas esferas, mas outras representações são possíveis. Tá? Como que eu faço para identificar a conformação bioativa? A conformação bioativa é aquela na qual os grupos farmacofóricos estão numa distância e ângulo próximos do ideal para interagir com o meu alvo terapêutico, ou com a minha macromolécula. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, deixa eu fazer aqui uma atualização na representação do farmacóforo. Na aula passada, nós vimos a molécula da morfina e destacado em vermelho estavam os grupos farmacofóricos. Eu preciso agora traduzir aquela representação bidimensional para uma representação tridimensional, na qual eu vou identificar os átomos que fazem interações farmacofóricas e vou agora calcular a distância entre esses átomos e, num segundo momento, trocar os átomos pelas interações que eles fazem. Nesse exemplo aqui, o anel aromático ele estava representado com uma interação de Van der Waals. É mais comum a gente dizer que o farmacóforo dos opioides
é um aceptor de ligação de hidrogênio distante 2,8 angstroms de um anel aromático, né, que faz interações aromáticas, que está distante 4,5 angstroms de um grupo que faz interação, que está carregado positivamente e faz interação iônica. Este, por sua vez, está distante cerca de 7 angstroms do grupo aceptor de ligação de hidrogênio. Vejam então que aqui eu tenho um triângulo farmacofórico e é essa disposição espacial que a gente vai usar para dizer qual que é o padrão de interação farmacofórica. Muito bem, como que eu descubro, ou como que eu descobri esses números para a morfina? Para a morfina era fácil, porque a molécula é rígida, não é? Então eu sabia qual que era a disposição desses átomos e, portanto, dessas interações na molécula original. Mas e quando eu não tenho uma molécula rígida? Quando eu tenho, por exemplo, uma molécula flexível? Aí eu vou ter que fazer uma restrição conformacional para descobrir qual que é a posição relativa dos grupos que fazem interação farmacofórica. Tá? Vou pegar aqui como exemplo o ribonabante, que é um antagonista de receptor canabinoide. A ativação dos receptores canabinoides aumenta o apetite. Desculpa. Quando a gente tem uma molécula já flexível, faz a restrição conformacional, eu não entendi o resto. Isso. Quando eu parto de uma molécula que já é flexível, eu vou ter que utilizar alguma forma de restringir as conformações que essa molécula flexível pode ter. Né? Se eu pegar aqui o ribonabante, que como eu estava dizendo, é um antagonista de receptor canabinoide, portanto, utilizado para o tratamento de obesidade, porque vai reduzir o apetite, ele tem algumas ligações rotacionáveis, né, que vai fazer com que esses grupos tenham uma distância variável entre eles. Como que eu descubro qual que é a distância ideal para interagir com o receptor canabinoide? A partir do ribonabante, eu vou fazer análogos mais rígidos. Por exemplo, criando anéis, como neste caso aqui, ó. Tá vendo? É como se eu unisse esse carbono com esse daqui. Tá? Isso não é, esse derivado 8A, ele não é obtido diretamente do ribonabante. Aqui é um caso onde eu precisei planejar uma síntese para ter um derivado mais rígido. Na época desse slide aqui, que ele foi feito, já se conhecia 2 subtipos de receptor de canabinoides, o subtipo 1 e 2. O ribonabante, ele tem maior seletividade para o subtipo 1. Mas quando eu faço essa rigidificação, o padrão de seletividade se inverte. Eu passo agora a ter uma molécula que tem uma afinidade muito maior pelo subtipo 2, como expresso por um KI de 0,34 e aqui 2050 nanomolar, que é o contrário, vejam a relação aqui. Tá? A seletividade é muito mais para CB1 do que para CB2. Quando eu aumento o grupo espaçador entre esses dois anéis, fazendo então agora um anel aqui entre eles de 8, eu volto a ter seletividade para o subtipo 1. Vejam que o KI para o subtipo 1 agora é de 0,00035 nanomolar. Então eu já estou aqui na escala nano, a próxima é que é de menos 12, esqueci agora como que chama, mas enfim. Pico, exatamente. Então, é 0,35 picomolar, enquanto que o subtipo 2 tem um KI de 21 nanomolar. Ou seja, uma seletividade para o subtipo 1 de 60 mil vezes. Tá?
que é muito melhor do que o inicial aqui. Isto por quê? Porque a orientação relativa desses dois anéis é importante para a seletividade, para a conformação farmacofórica para subtipo 1 ou para subtipo 2. Então, fazendo análogos mais rígidos da minha molécula flexível, eu vou descobrir qual que é a distância ideal, por exemplo, entre esses dois anéis, para cloro substituído e pirazolo, para eu chegar na conformação bioativa. Lembrando que agora que eu tenho moléculas mais rígidas, eu estou num cenário contrário daquele da molécula mais flexível. Quanto mais rígido e próximo da conformação bioativa, maior vai ser a afinidade. Portanto, maior a potência do meu antagonista. Professor, Oi. quando o senhor fala de flexibilidade, no caso, é se a molécula tem RS, alguma coisa assim? Ó, flexibilidade é conformacional. RS são configurações. Para eu mudar de R para S, eu preciso quebrar uma ligação covalente, uma ligação sigma. Conformação, eu vou mostrar um vídeo daqui a pouquinho, que é uma análise conformacional. Está no próximo slide aqui. Talvez fique mais fácil para vocês entenderem. Tá? Eu vou direto para o vídeo, porque eu acho que vou ter que parar a
Professor, o raio ali, no caso, seria o maior, indicando maior incerteza ou não? Entendi. Obrigado.
Tá, então vamos lá. Respondendo a sua pergunta, e vou aproveitar que está gravando, vou repetir sua pergunta. Né? Então você disse, sua dúvida era mais ou menos o seguinte: se um antagonista tem um modelo farmacofórico e o agonista tem outro modelo farmacofórico. Sim, eu posso criar modelos farmacofóricos diferentes para agonistas e antagonistas, mas, de novo, isso é uma evolução, é uma aplicação moderna e que difere do conceito inicial de farmacóforo. O conceito inicial de farmacóforo seria o que agonista e antagonista têm de comum. São essas interações. Isso garante que eles se liguem, por exemplo, no receptor opioide. Daí para frente, se vai ativar ou bloquear, não seria farmacofórico de acordo com a proposição inicial de farmacóforo. Tá? É mais útil eu fazer um modelo farmacofórico para agonista e outro para antagonista? Pode ser que sim. Se isso te auxilia a entender a réia dos agonistas e planejar agonistas novos, sim. Tá? O que importa aqui para a gente é entender que esse modelo farmacofórico ele tem que ser descrito em termos de interações que a molécula faz e não em termos dos grupos que ela faz, e entender as limitações do modelo farmacofórico, que é algo que eu vou continuar tratando nos próximos slides. Esclareceu? Sim, acho que fez mais sentido. Tá bom. Então, continuando a falar de limitações de modelos farmacofóricos, é importante a gente perceber, especialmente nesse conceito original, que o efeito de substituintes no anel, por exemplo, eles são desconsiderados num modelo farmacofórico. Por exemplo, se eu olhar aqui, ó, se no meu modelo farmacofórico o anel aromático, se o anel aromático ele é farmacofórico, os substituintes que aumentam ou reduzem a densidade eletrônica nesse anel e, portanto, vão aumentar ou diminuir a afinidade, não necessariamente são farmacofóricos. Porque, de acordo com a definição original, o que eu preciso é ter um grupo que faça interação aromática nessa posição. Simplesmente isso. Se essa interação vai ser favorecida ou desfavorecida pelos substituintes, isso não está no conceito original. Tá? Uma outra coisa que o modelo farmacofórico baseado apenas nos ligantes ele é limitado é a respeito daquele efeito do volume da molécula. Tá? Por exemplo, esse modelo aqui tem pontos farmacofóricos distribuídos por toda a extensão dos ligantes. Eu vejo, então, um grupo básico, 2 grupos aromáticos e um aceptor de ligação de hidrogênio. Vamos supor que isso fosse o farmacóforo. Ele está cobrindo quase que a totalidade das moléculas bioativas. Mas vamos supor que um modelo farmacofórico fosse apenas isso daqui. Duas interações aromáticas e um aceptor de ligação de hidrogênio. Concordam comigo que todos os derivados têm uma parte da molécula que parece que eu não sei se é essencial ou não? Essa parte não essencial, ela pode, eu vou exemplificar isso em apenas uma molécula, estar se chocando com o receptor. Então, mesmo moléculas que tivessem todos os grupos farmacofóricos na disposição correta, seriam inativos. Eu só consigo descobrir isso, que eu não posso ter um substituinte nessa posição, se eu tenho moléculas ativas e inativas. No caso, essas moléculas seriam, embora tivessem os pontos farmacofóricos, elas seriam inativas. E isso me levaria à hipótese de que isso daqui é uma região de exclusão, que eu não posso ter substituintes nesse oxigênio para ter moléculas ativas.
Uma outra forma de descobrir isso seria através da cocristalização dos inibidores, ou de algum inibidor ativo, um ligante, com a macromolécula, porque eu perceberia que não tem espaço para substituintes volumosos nesse oxigênio. Tá? Esses volumes de exclusão podem ser representados por esferas, indicando onde no espaço eu não posso ter substituintes. Tá? Esse modelo, então, onde os pontos farmacofóricos não cobrem a molécula inteira, é equivalente a esse modelo farmacofórico que vem desse artigo aqui. Ele não é um modelo farmacofórico confiável. Por quê? Porque tem uma parte da molécula aqui que pode se chocar e dar origem a ligantes inativos, mesmo eu obedecendo a todos os pontos farmacofóricos, por conta dos volumes de exclusão, que aqui eu não tenho informação deles. Tá? Tem casos também onde eu tenho vários ligantes para o mesmo receptor, mas que aparentemente não tem nada em comum entre eles. O que isso significa? Significa que estão tentando fazer um modelo farmacofórico com moléculas que não têm o mesmo padrão de interação molecular. Eu posso estar aqui, por exemplo, com agonistas competitivos e não competitivos. Eu tenho cada um dessas moléculas aqui representada aqui embaixo. Agora não é interessante para a gente identificar quem é quem. Mas quando eu comparo elas aqui, dá para perceber que nenhuma delas se sobrepõe bem a todas as outras. Concordam comigo? Eu não entendi. Tá. Quando a gente faz um modelo farmacofórico, a gente não compara as moléculas entre si, alinha elas para encontrar interações que são comuns? Sim. Quando eu comparei esses ligantes da adenosina deaminase, dessa enzima aqui, eu vejo que não tem uma comparação, uma sobreposição dos grupos farmacofóricos, onde todos os grupos farmacofóricos caiam um em cima do outro. É diferente dessa molécula aqui, onde em todas elas eu tenho aromático, 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 do aceptor de ligação de hidrogênio e sei lá o que. Aqui, quando eu comparo, eu nunca encontro os doadores de ligação de hidrogênio todos no mesmo lugar. Essas duas têm grupos carregados, essas três têm grupos carregados, mas eles não coincidem no espaço, por uma conformação de mínimo energético, e essa molécula também não tem. Essas três têm um grupo aromático, que essa daqui parece não ter. Então, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo 4 inibidores da mesma enzima, mas que não têm o mesmo padrão farmacofórico. Se eles não têm o mesmo padrão farmacofórico, a réia deles é igual. Eu acho que Não. Não pode ser igual. Todos os inibidores de ECA respeitam o mesmo farmacóforo, que é o que eu vou usar para explicar a relação estrutura-atividade daqueles inibidores de ECA. Se agora eu tenho, aqui ó, parece que 2 padrões, tá vendo? Um aqui embaixo e um aqui em cima. Pode ser que eu tenha um inibidor competitivo ortostérico e um padrão de inibidor competitivo alostérico. Eu não vou conseguir encontrar coisas que são comuns para eles, porque os mecanismos de ação são diferentes. Tá? Se não existe farmacóforo comum, a réia também não vai ser comum. Não é a mesma réia que eu vou usar para explicar a atividade desse
que eu vou usar para explicar a atividade desse. Tá? Muito bem. Como que eu posso... Desculpa, professor. Fala. Se não existe farmacóforo comum, o quê? A reia não é comum para todos eles. Ah, tá. Eu ouvi é comum, desculpa. Não é comum. Se não tem farmacóforo comum, não tem reia comum para todos eles. Ô, professor, Diga, no Luna. final, eles não vão fazer a mesma coisa? Eles vão fazer a mesma coisa por mecanismos diferentes. Se é por mecanismos diferentes, o que é importante para aumentar a afinidade desses aqui não é a mesma coisa que é importante para aumentar a afinidade desses aqui. O que é importante para garantir a seletividade desses aqui não é a mesma coisa que é importante para garantir a seletividade desses aqui. Entendi, mas aí eles não vão se ligar. Eles vão ter que se ligar a porções do sítio diferentes. Correto, é isso mesmo que acontece. Isso daqui é como eles estão dentro do sítio da enzima. É a orientação relativa deles dentro do sítio da enzima. Eu não representei a enzima aqui porque é parte de SBDD, por enquanto para a gente não interessa. Ok, obrigada. Por nada. Tá. E como que eu vou aproveitar essa informação de que a reia não é comum? Eu posso utilizar isso para explorar o que eu vou falar na segunda parte da aula e parte final, que é a hibridização molecular. Veja como encaixa bem. A hibridização molecular é uma estratégia de modificação molecular onde eu planejo novos ligandes a partir de subunidades farmacofóricas de 2 ou mais compostos bioativos diferentes. Eu vou pegar duas padrões farmacofóricos que podem agir no mesmo alvo e vou unir eles para fazer uma molécula que tem um pouco de cada. Tá vendo? Ó, eu tenho o aceptor dessa e o doador dessa, mas o hidrofóbico, em vez de estar desse lado, está desse lado, como na molécula da esquerda. Essa molécula aqui vai ter um perfil farmacoterapêutico que é uma mistura dessa com essa. Seria como eu unir um inibidor competitivo com um inibidor não competitivo. E eu vou ter agora uma molécula que tem um perfil misto de inibição. Entenderam o conceito? Mais ou menos. Vamos lá, ó. A gente não chegou à conclusão que aqui são farmacóforos diferentes? Sim. Lá na aula de inibidores, a gente não viu que competitivo, não competitivo e incompetitivo tem perfis farmacoterapêuticos diferentes? Um perde a potência, o outro mantém, o outro aumenta a potência com uso crônico? Lembra? O competitivo, uso crônico, perde potência. Sim. Não competitivo, ok. E se a gente unir dois inibidores? Um competitivo com um incompetitivo. Como que eu faria isso? Como que eu vou planejar uma molécula que é ao mesmo tempo tem mecanismo ou que eu vou partir de um inibidor competitivo e de um inibidor incompetitivo? O que está por trás disso? Está por trás eu pegar o padrão farmacofórico de um não competitivo e um incompetitivo e unir os dois num padrão único. Porque eu acredito que esse mecanismo de ação híbrido vai ter alguma vantagem terapêutica. Ok. Professor, e a distância entre os grupos farmacofóricos? Como fica então, aí? a questão toda é essa, né? Como que a gente vai unir esses grupos que fazem interação farmacofórica e preservar
a interação que eles têm pelo alvo original. Existem formas que a gente pode explorar para isso. Não existe uma receita que vai dar certo sempre. Né? Tem 3 receitas que costumam dar certo. Tem casos que a gente não vai conseguir nunca fazer isso. Mas tem casos que a gente consegue. É interessante eu ter fármacos. Porque aqui, por exemplo, eu vou ter... Vocês concordam que é mais de um mecanismo de ação? O que eu estou querendo fazer? Sim. Sim. Né? E a gente precisa de fármacos que tenham mais do que um mecanismo de ação? Não. Não necessariamente. Acho que depende, né, Eu vou falar de alguns exemplos que eu espero que vocês concordem que precisa. Por exemplo, quando eu penso num paciente que tem síndrome metabólica, ou que ele tem só diabetes, ou só obesidade, ou só hipertensão. As causas de hipertensão. Eu tenho apenas uma causa de hipertensão? Não. É multifatorial. Se é multifatorial, eu tenho diversos alvos. Obesidade é um mecanismo só? Também não. Diabetes, exceto tipo 1, é uma causa só? Não. Então a gente vê, e se a gente for extrapolar aí, para quase tudo é isso, é multifatorial, tem mais de uma coisa envolvida, e se eu tratar mais de um mecanismo, eu vou ter um efeito benéfico. Tá? Como que a gente faz hoje? Hoje a gente complica para o paciente, né? A hipertensão. Ele começa com inibidor de ECA, depois ele toma inibidor de ECA e antagonista de receptor de angiotensina. Ele toma mais comprimidos por dia. A chance da adesão terapêutica dele cair aumenta. A chance dele se confundir, tomar medicamentos errados, aumenta. A farmacocinética, a interação entre esses medicamentos se torna mais complexa. Num paciente idoso que toma vários medicamentos, porque ele tem várias doenças, é uma bagunça ou um desafio farmacocinético fazer os ajustes de dose e entender as interações medicamentosas. Eu estava numa das aulas práticas aí, eu escutei alguém falando de hospitalar que o paciente tomava 10 medicamentos. E vocês precisavam estudar as interações medicamentosas desses 10, essa pessoa precisava, não precisa se identificar não, tá? Precisava estudar a interação medicamentosa desses 10 medicamentos para fazer o aconselhamento para o paciente. Tá? Se a gente conseguir, de uma forma racional, planejar uma molécula que tem 3 mecanismos de ação diferentes, isso não facilitaria em muito todos esses cenários que eu falei para vocês? E muito, professor. Tem uma forma racional de fazer isso, de descobrir fármacos multi-alvo, que é pela hibridização de moléculas que têm farmacóforos diferentes. Tá vendo? Um híbrido que haja em alvos diferentes. Como a gente está muito adiantado, eu não vou nem falar do exemplo da Alzheimer, mas a ideia era que também é multifatorial e tudo mais. Tá? A gente pode, a partir de um único composto, desenvolver uma molécula que tem 2 ações, representadas pelo amarelo e pelo azul? Pode. Só que é muito mais difícil do que pegar uma molécula que tem atividade A e uma molécula que tem atividade B e unir essas 2 moléculas por um grupo espaçador. Eu fusionar essas 2 moléculas ou eu fazer uma junção dessas 2 moléculas. Essas aqui são as 3 receitas que eu falei para vocês que costumam dar certo. São as 3 formas de eu fazer um híbrido de 2 moléculas.
Quais são as vantagens disso? O regime de administração, a farmacocinética e a adesão terapêutica. Porque você vai ter um medicamento que age não só pelo mecanismo A, mas também pelo mecanismo B. Quando está assim em círculos e tracinhos, parece tudo muito simples, não parece? A ideia? Vamos tentar entender de onde que surgiu essa ideia do híbrido molecular. A ideia surgiu do estudo da biossíntese em produtos naturais. Por quê? Porque na biossíntese eu tenho um número limitado de intermediários que são combinados de formas diferentes para dar origem a metabólitos secundários com atividades específicas. Então, um químico lá na década de 70 pensou, por que eu não uso a mesma estratégia de combinar moléculas que têm atividades diferentes para fazer um híbrido que vai ter a atividade de 2 metabólitos secundários? Como é que eu faço isso? Via de biossíntese, está lá em PN. Vocês já estudaram isso em gnosia. Para nós, químicos medicinais, como que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que identificar um grupo onde eu possa unir as duas moléculas, que eu possa fazer o meu híbrido. Tá? Onde que eu posso unir duas moléculas? A partir de uma hidroxila. Eu vou fazer um éster ou um éter. Eu posso fazer através de uma amina. Se é primária, ela vai virar secundária. Se ela é secundária, vai virar terciária. A partir de um grupo tiol ou a partir de uma carboxila. Esses são os grupos de hibridização mais comuns. Existem outras formas de fazer híbridos? Existem. Essas são as mais simples. Geralmente, quando eu vou fazer o híbrido, eu procuro por grupos que não sejam farmacofóricos. Por quê? Para não mudar um grupo que tinha atividade. Para não perder a atividade original. Se para um dos meus fármacos a hidroxila é essencial e eu modifico essa hidroxila, o que eu estou fazendo com a atividade original de um dos fármacos? Eu estou abolindo ela. E aí eu vou ficar com a atividade só do segundo, que não é o que eu quero. Eu quero a atividade dos dois. Se eu quero a atividade dos dois, o farmacóforo dos dois tem que estar presente na minha molécula. Eu vou pular isso aqui porque não é importante, vou direto pro... Eu estou pulando porque a gente já está avançando no horário já, né? Eu não estou vendo aqui o relógio, mas que horas são? 5h28. Pois é, estamos já indo para o finalzinho da aula, onde eu preciso mostrar alguns exemplos de hibridização molecular para vocês. A primeira receita, a primeira forma de eu fazer isso é utilizar um grupo espaçador. Então, qual que foi a ideia aqui? Pegar 2 fármacos que são utilizados para o tratamento da malária, a primaquina e a cloroquina, e ligá-los através de um grupo espaçador. Esse grupo espaçador, eu vou testar vários grupos espaçadores com tamanhos e flexibilidades diferentes. Por quê? O que eu quero é isso daqui, ó. Que a cloroquina encaixe e o grupo espaçador permita que a primaquina também encaixe no receptor. Se meu grupo espaçador for pequeno demais, ele não vai alcançar. Né? Ou então, vai ligar em um ou no outro, quando é pequeno demais. E se for grande demais, flexível demais, eu vou ter aquele problema da perda da perda da potência. Oi. O grupo espaçador seria uma molécula que liga um farmacóforo no outro
Olha aqui, ó. Aqui eu tenho alguns exemplos de grupos espaçadores que foram testados no planejamento do híbrido da cloroquina com a primaquina. No lugar disso daqui, ó, do linker, que é o grupo espaçador, eles testaram isso. Por que eles testaram vários? Para chegar nessa situação aqui. Tá? Aqui um outro exemplo, onde pegou a ciprofloxacina e uniu ela com várias moléculas diferentes. Para quê? Para aumentar o espectro de ação ou para ter mecanismo de ação diferente. Então, a ciprofloxacina, ela tem um espectro de ação bastante restrito a bactérias gram-negativas. Tá? Mas quando eu uno a ciprofloxacina por um grupo espaçador de 2 átomos com essa outra molécula aqui, eu passo a ter a ação não só contra bactérias gram-negativas como E. coli, como também contra bactérias gram-positivas como Staphylococcus aureus resistentes à ameticilina. Tá? Aqui tem outros exemplos, tá? Eu não vou passar por todos eles, mas a gente vê que unindo a ciprofloxacina, e vejam que todos eles é um grupo espaçador de 2 aqui, ó. Aqui não, a neomicina foi um grupo maior, tá vendo? Tiveram que testar grupos espaçadores diferentes, e para cada um dos grupos espaçadores eu tive um perfil de ação diferente. O professor, esses Diga. grupos farmacofóricos devem ser para o mesmo receptor, né? Porque, tipo, Nem nesse sempre. caso aí, eu juntando essas duas moléculas, não poderia meio que dividir a atividade? Tipo, uma parte vai se ligar a uma bactéria, a outra vai para outra? Não, o que você pode ter é isso daqui, ó. Vamos dizer que o azul é a ciprofloxacina e o vermelho é um fármaco que tem ação contra Staphylococcus aureus. Então, quando quem se liga no receptor é o fármaco para Staphylococcus aureus, você vai ter isso aqui. Quando se liga é a ciprofloxacina, vai ter isso daqui. Mas como o seu fármaco tem os dois, mesmo assim você vai ter um espectro de ação ampliado, concorda? Sim. Mas vamos dizer, no caso de uma enzima, não ia gerar uma competição? Se você conseguir um grupo espaçador com isso daqui, não. Aqui eu teria um inibidor competitivo ortostérico e um competitivo alostérico. O grupo espaçador está permitindo que cada um deles alcance o seu sítio de interação. Você vai ter um mecanismo de ação duplo. Mas tudo na mesma enzima, né? Eu não poderia fazer como duas diferentes. Então, quando você me perguntou para uma enzima, sim. Quando são enzimas diferentes, alvos diferentes, como que se explica a ação dual? Por isso daqui, ó. Uma parte da molécula está se ligando ou a outra parte da molécula está se ligando. Mas o seu mecanismo de ação continua sendo dual. Entendi. Existem casos também, e aqui cai bem no que você está falando, onde eu vou unir moléculas que têm alvos totalmente diferentes, como um antagonista de bloqueador, um beta-adrenérgico e um bloqueador de cálcio, para tratar, por exemplo, angina. Né? A gente pode usar propanolol, pode usar, esse é um derivado de verapamil, eu não me lembro o nome dele agora, tá? Mas descobriram que a parte farmacofórica do beta-adrenérgico é esse aril propil-oxi, tá? E no bloqueador de canal de cálcio, esse anel de 8 membros, vizinho fundido ao anel de benzênico de substituído. Tá? O que fizeram? Pegaram a parte B da molécula até o nitrogênio para unir com a parte A partir do nitrogênio, onde aromático é isso daqui. Essa molécula, esse híbrido
de A mais B não tem um grupo espaçador. Concordam? Concordam que não tem um grupo espaçador? Concordo. Perfeito. Então, agora, é claro que a molécula híbrida não necessariamente de cara vai ser a mais potente. Eu vou ter que fazer derivados dela para descobrir agora a molécula com perfil híbrido, qual delas tem o melhor perfil terapêutico. No caso aqui, vamos supor que seja 28, o que deu o melhor perfil farmacoterapêutico. Tá? Porque com esse substituinte na posição AR, eu consigo uma molécula que tem ação tanto como bloqueador de cálcio, como de bloqueio dos receptores beta-adrenérgicos. Então eu tenho um mecanismo dual de ação que vai ser mais interessante para o meu paciente do que tomar ou beta-adrenérgico ou bloqueador, ou os dois medicamentos isoladamente. Professor, Pois não? nesse caso que não precisa do grupo espaçador, o motivo seria por não atingir o mesmo lugar? O grupo espaçador Olha, não seria necessário? O motivo é difícil a gente adivinhar. Não é? Provavelmente testaram com o grupo espaçador, sem grupo espaçador, fusionando a molécula, juntando, sei lá, tentaram com certeza juntar nesse nitrogênio ao invés desse, mas as pessoas publicam, reportam na literatura o que deu certo. O que deu errado muitas vezes fica esquecido. Né? Então, eu poderia juntar nesse nitrogênio o A? Poderia. Já foi tentado? Não sei, não está publicado. Né? Por isso, falando do professor Eliezer, né, o LASBio, que é o laboratório que ele coordenou, foi um dos grupos que mais explorou essa estratégia de hibridização molecular no mundo. No Brasil, eu tenho certeza que foi. No mundo, foi um dos que mais explorou. Por quê? Porque eles pegavam dois fármacos, juntavam numa molécula híbrida e patenteavam essa molécula híbrida. Eliezer teve mais de 100 patentes, das quais pelo menos 3 a indústria farmacêutica comprou. Então foram híbridos que foram para frente. Os outros provou que conceitualmente tinha atividade dual, mas era tóxico, ou tinha problema de metabolismo, ou de distribuição, e assim por diante. O conceito deu certo. A molécula chegou no mercado? Não. Mas tem 3 moléculas que foram para ensaio clínico, e se eu não me engano, pelo menos uma chegou no mercado. Tá? Então, é uma técnica que dá muito certo. E o que você precisa fazer é pensar. Né? Que 2 fármacos que existem que eu posso uni-los para ter um benefício para o meu paciente? Vocês, como farmacêuticos, devem ter diversos exemplos disso. Lá em hospitalar, então, vocês devem estar expostos a isso rotineiramente. Combinações terapêuticas que têm ação sinérgica. Estes são os primeiros candidatos para você pensar na hibridização molecular. Aqui um outro exemplo. A talidomida, vocês já conhecem, foi inicialmente utilizada, prescrita para enjoo na gravidez. Depois descobriu-se que ela tinha uma utilidade terapêutica para tratar pacientes com hanseníase. E como descobriram isso, foi até interessante. Um psiquiatra, ele estava tratando pacientes que tinham insônia por conta das feridas da hanseníase, né? Ou preocupação com a hanseníase, não sei que as pessoas estavam com insônia, não estavam dormindo. E ele decidiu tratar essas pessoas com talidomida, porque com a redução do enjoo, a pessoa deveria dormir melhor. E descobriu-se que as feridas da hanseníase melhoravam absurdamente. Foi assim que descobriu a segunda indicação terapêutica da talidomida. Nesses estudos, ou um pouco depois disso, descobriu-se que a parte responsável pelos efeitos tóxicos da
a talidomida é a porção glutarimida, destacada aqui em azul. Lembra que a gente viu que esse carbono quiral, inicialmente identificaram que um dos enantiômeros era o eutômero, o outro o distômero, mas que tem a conversão de R em S, S em R, e que, portanto, não fazia sentido isolar o eutômero da talidomida, porque ele passaria por racemização. O que fizeram? Cortaram a molécula, pegaram a porção que tem ação na hanseníase, por ser anti-inflamatório e imunomodulador, e juntaram com a dapsona, através do nitrogênio, para dar origem a uma molécula. Ah, não está aqui não? Ops. Desculpe-me. A hibridização molecular, que a animação não está funcionando, mas é você tirar essa parte e juntar na dapsona. Eu vou consertar isso daqui e quando eu projetar para vocês, aliás, se eu disponibilizar, eu mostro aqui como é que ficou o híbrido. E para vocês treinarem em casa, já que eu tenho certeza que vocês ficaram com muitas dúvidas sobre como planejar híbridos, e é certeza que na prova eu vou pedir para vocês planejarem um híbrido, eu quero que vocês planejem um novo fármaco para o tratamento de Alzheimer a partir do que é utilizado atualmente para o tratamento desses pacientes. O que nós temos hoje? Inibidores da acetilcolinesterase, como essas moléculas aqui, e um antagonista de receptor de NMDA, como a memantina. Eu quero que vocês planejem híbridos, tanto utilizando grupos espaçadores, como fusão, como a junção. A junção é quando eu perco parte de uma das moléculas. Na fusão, eu não estou eu estou fusionando o que é farmacofórico de um com o que é farmacofórico do outro. Na junção, não é tão utilizado também por isso, porque eu perco um dos pontos farmacofóricos. Vamos simplificar. Vamos fazer só por grupo espessador e por fusão. Tá? E também, como eu só dei exemplo desses dois, só esses dois vão ser cobrados na atividade avaliativa que vocês farão semana que vem. Dúvidas? Sim. Professor, eu tenho uma grande dúvida, assim, por exemplo, para planejar esse fármaco, né? Por fusão ou por grupo espaçador. Onde eu vou encaixar cada molécula? Eu tenho muita dúvida nisso aí. Onde Olha eu vou aqui, encaixar? Ó, o que você vai procurar na molécula, para saber onde encaixar. Hidroxila, amino, tiol ou carboxila. Vamos lá no meu exemplo. Eu não vou ensinar vocês não, tá? Tem algum daqueles grupos aqui? Amino, hidroxila ou carboxi? Ou tiol? Tem. Entendeu? Então, onde que você vai encaixar? É a partir daí que você vai planejar os seus derivados. Como eu disse, tem como fazer coisas mais complicadas? Tem. Mas para que eu vou cobrar de vocês o complicado se a gente pode começar cobrando o fácil? Mas é isso, professor. Difusão até faz, entre aspas, tipo, sentido a gente fazer. Mas de grupo espaçador, eu meio que vou inventar um grupo aleatório? Bem, vamos lá. O grupo pode ser aleatório, mas a gente precisa levar em consideração alguns critérios que a gente já viu. Por exemplo, faz sentido um grupo espaçador de 18 carbonos? Não, muito grande. Então, por que não faz sentido? Por que é muito grande? Qual que é a consequência disso? Muito flexível. A distância também da os fármacos. Não, a distância poderia até ser que precisasse. Mas vamos lá. 18 carbonos entre um e outro, para esses dois grupos estarem numa conformação que liga nos seus sítios, é uma conformação em 1 milhão. Porque imagina o quão flexível é essa molécula.
Então, você vai pensar num grupo espaçador. Vamos lá, de novo aqui, ó. Vamos pegar exemplo de quem já fez. Qual que foi o máximo que eles fizeram aqui, ó? Nitrogênio e nitrogênio já era dos dois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas desses 10, isso daqui é rígido. O que era totalmente flexível foi esse daqui, ó. 1, 2, 3, 4. Cheguei no amino de novo. Então, grupos espaçadores com mais do que 5 ligações rotacionáveis dificilmente dá certo. Ô, professor, Diga, grupo aluna. espaçador, ele pode ser uma cadeia fechada ou sempre vai ser aberta? Aqui, ó. Nesses 3 exemplos aqui, eu tenho grupos espaçadores que têm algo que rigidificou essa cadeia. Exatamente para não ter o problema de ser muito flexível. Entendi, mas sempre vai ser grupos espaçadores com carbonos, nunca vai ser com outros átomos, não, né? Pergunta muito genérica para eu responder. Que outros átomos? Sei lá, tipo, oxigênio, nitrogênio, sempre vai ser com carbonos, os espaçadores. Vamos lá. Você consegue fazer uma cadeia com 3 nitrogênios, um ligado no outro? Não. Pode ter nitrogênio na minha cadeia? Pode. Aqui, ó. Tem nitrogênio aqui. Né? Poderia em algum lugar ter um oxigênio? Poderia ter um éter em alguma posição aqui? Poderia. Mas pensem como vocês pensariam em orgânica, gente. Ó, por que que... cadê? A partir de uma hidroxila, quais grupos funcionais eu posso ter? Que modificações eu faço numa hidroxila? Ou eu vou fazer um éter ou um éster. Não é? A amina, eu vou alquilar ela. Ou acilar. Só tem isso para fazer. Então, como que vocês viram em orgânica, se vocês usarem os conhecimentos lá de orgânica, fica mais ou menos simples para vocês pensarem em grupos espaçadores que fazem sentido. Ok. Ok? Dúvidas, gente? Professor, Diga. pensando nessa ideia do Alzheimer, que teoricamente teria que atravessar a barreira, se eu colocasse no nome do programa e calculasse Pronto, gostei da sua log P. ideia. Além de fazer a molécula, justifique por que você está fazendo isso. Né? Então, de repente, estou chutando, tá? Não calculei isso. A tacrina tem uma, sei lá, ela fica carregada e tem uma péssima passagem pela barreira hematocefálica. Eu vou colocar isso junto com a memantidina, que tem um log P muito maior, e vou colocar um grupo espaçador de 4 carbonos, isso ajuda no log P. Tá? Então, pensem em coisas que vocês consigam justificar o porquê. Professor, Ok. essas moléculas do exemplo são elas completas, não é o grupo farmacóforo em si, né? Ela completa. Mas, por enquanto, ó, só pensem no derivado, no híbrido. Depois a gente pensa em unir essa informação com o farmacóforo. Mais alguma dúvida, gente? Ou eu posso parar a gravação? Tudo certo.